Seja bem-vindo ao mundo marcial. Taekwondo é uma arte marcial tradicional de mãos nuas, desenvolvida pelo povo coreano e é reconhecida como a forma original das artes marciais de mãos nuas na Coreia. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Não se sabe muito sobre as origens do Taekwondo, uma vez que foi documentado e transmitido de geração em geração durante séculos e séculos. Suas raízes antigas são frequentemente associadas à arte marcial coreana de Subak, mas também não se sabe muito sobre esse estilo. A documentação escrita mais antiga de Taekwondo data do reinado do rei Jeonju de 1776 a 1800. Antes da ocupação do Japão no início de 1900, Taekwondo era mencionado como uma arte marcial popular vista em eventos esportivos, particularmente no Festival Dano. Foi realizado um torneio chamado Jeolilion na capital da dinastia Joseon. Como muitas artes marciais coreanas, as práticas de Taekwondo foram quase perdidas completamente durante o movimento neoconfucionista dos japoneses enquanto ocupavam a Coreia. Até 1945, a arte tinha que ser praticada secretamente e preservada por medo das consequências caso se descobrisse que os praticantes ainda estavam ativos. O último mestre da dinastia Joseon, Songdo-ki, manteve Taekwondo vivo durante este período e abriu o caminho para o seu renascimento no final dos anos 1940. Nas décadas seguintes, o Taekwondo foi lentamente revivido e organizado e em 1983 foi classificado como importante ativo cultural intangível número 76 pelo governo coreano. Embora as origens exatas e a história do Taekwondo ainda sejam um mistério hoje, o que é conhecido foi preciosamente preservado, cultivado e organizado para ser uma arte marcial amplamente praticada que fez aparições em vários países além da Coreia. Em 2011, a arte foi reconhecida pela Unesco e se tornou a primeira arte marcial a ser incluída na lista do Patrimônio Cultural e Imaterial. À medida que a sociedade avançava em direção a um sistema que incentivava atividades educacionais e literárias e desencorajava atividades militares, a prática de Taekwondo declinava. No século XIII, Taekwondo era considerado um costume popular, e não uma arte marcial praticada ativamente. Durante o período colonial japonês, Taekwondo foi banido e quase desapareceu. Felizmente, Songdo-ki, de 1893 a 1987, preservou a arte e a entregou aos coreanos modernos. Após a independência da Coreia, a prática de Taekwondo tornou-se consideravelmente menos popular que a prática das artes japonesas. O estabelecimento de Taekwondo após a Guerra da Coreia e sua popularidade subsequente serviram para ofuscar ainda mais a prática de Taekwondo. Taekwondo começou a aumentar sua popularidade novamente no início dos anos 80. Foi designado pelo governo como ativo cultural importante, em 1º de junho de 1983, devido aos extensos esforços de Shin An-seung, de 1928 a 1987, que aprendeu Taekwondo com Songdo-ki. Após a morte de ambos os mestres, Lee Yong-buk, que aprendeu Taekwondo com esses dois mestres em 1984, estabeleceu o Instituto Tradicional Taekwondo da Coreia para reviver Taekwondo. Através de seus esforços, resultou um ressurgimento da prática de Taekwondo e, em 30 de junho de 1985, o primeiro campeonato de Taekwondo em 80 anos ocorreu no estádio Koduk, localizado em Busan. Em 1º de janeiro de 1991, a Associação Coreia de Taekwondo foi criada e, em 30 de novembro de 1998, Taekwondo tornou-se membro oficial do Conselho Nacional de Esportes para Todos. Em 2 de fevereiro de 2001, a Associação Taekwondo da Coreia entrou oficialmente no Conselho Esportivo da Coreia e Taekwondo, sob os auspícios da Associação Taekwondo da Coreia, foi aprovado como esporte especializado pelo Conselho Esportivo da Coreia. A Associação Taekwondo da Coreia agora possui clubes e escolas em toda a Coreia e apoia mais de 160 instituições, 110 círculos universitários e 120 clubes de cidadãos. Ele também tem cerca de 10 campeonatos nacionais de Taekwondo todos os anos. Korean Taekwondo. Korean Taekwondo também é chamado Korean-tai. Era um costume popular em que os moradores eram divididos em dois grupos. Até o final da dinastia Joseon, os cidadãos de Seul se dividiam em um grupo ocidental, chamado Odai, e um grupo oriental, chamado Aredai. No 15º dia do 5º mês lunar, os dois grupos se reuniram em um grande campo ao entardecer e começavam o campeonato. O vencedor de cada partida pode escolher qualquer novo desafiante. Dessa maneira, as partidas se tornaram mais emocionantes e interessantes à medida que avançavam. O vencedor da partida final foi chamado Amajun Chansa, que significa o melhor jogador. Nenhum prêmio foi concedido ao vencedor, mas ele foi comemorado como um herói pelas duas equipes.
Para vencer uma partida, o competidor precisa derrubar seu oponente golpeando ou chutando a cabeça do oponente. O perdedor tem que bater no chão com a palma da mão para admitir que perdeu. O campo de campeonato era geralmente feito colocando 2 tapetes de palha. As pessoas também competiam em terrenos arenosos ou na grama. Este campeonato foi banido pela polícia japonesa durante o período colonial e depois desapareceu. A prática de Korean Taekyon foi revivida por Lee Yong-buk, presidente do Instituto Tradicional Taekyon da Coreia, em 1995 no Palácio Gyeongbuk com uma competição em larga escala e foi demonstrado regularmente no 15º dia do 5º mês lunar. Taekyon é frequentemente referido como sendo semelhante ao Taekwondo, mas na verdade existem muitas diferenças, não apenas na aparência, mas também nos princípios das técnicas, bem como nos métodos de competição. Os movimentos de Taekyon derivam força do movimento rítmico e da harmonia da parte inferior do corpo e do tronco, enfatizando os joelhos dobrados e a cintura. As técnicas costumam empurrar o rosto e o corpo do oponente ou atacam as pernas para derrubar o adversário. Há também uma ênfase em puxar ou empurrar as pernas dos oponentes para derrubá-los como defesa contra chutes. Nos campeonatos de Taekyon, as regras determinam que os 2 lutadores pisem um dos pés na frente do outro, mudando continuamente a postura para evitar ataques nas pernas do oponente. Esta regra cria um passo único de Taekyon e é uma característica do esporte Taekyon. Uma ligeira mudança na aplicação das técnicas esportivas de Taekyon pode criar chutes e golpes mortais, principalmente quando essas técnicas são entregues nas áreas vitais do oponente. Durante uma partida, no entanto, é estritamente proibido bater nas partes vitais. Taekyon em estilo de combate é ensinado separadamente do esporte Taekyon. Taekyon não depende de técnicas defensivas. Quando atacados, os praticantes não defendem, mas atacam o oponente em resposta. Os profissionais são ensinados a medir sua resposta ao nível do ataque para evitar prejudicar desnecessariamente o agressor. Essa filosofia deriva das características da cultura coreana, uma cultura combinada do povo guerreiro do norte e do povo agrícola do sul. Taekyon contém uma filosofia de viver e prosperar juntos em harmonia, para que possa contribuir para a paz e o bem-estar da raça humana. Taekyon contém muitos tipos de técnicas, incluindo técnicas de mãos e pernas. Todo o corpo é usado em cada movimento. Taekyon ensina uma grande variedade de chutes, especialmente chutes baixos, nos joelhos, e chutes de saltos. As etapas básicas são geométricas e estão no centro de todo o movimento avançado. Todos os movimentos são naturais para o corpo humano. Os movimentos de Taekyon são fluidos com os praticantes em constante movimento. Uma de suas características mais marcantes é o movimento chamado Gunsyu ou Ojeonju, é uma constante dobra e alongamento dos joelhos, dando à arte uma aparência de dança. Esse movimento também é usado no talco de dança de máscara da Coreia, de modo que ambas as artes são semelhantes de certa forma. Taekyon não faz uso de movimentos bruscos abruptos do joelho. Os princípios e métodos usados para estender o chute enfatizam mais a graça e o alinhamento da força do corpo inteiro, como nos movimentos do braço. Na competição, os competidores devem usar um trabalho de pé chamado Pumbalki, que parece uma dança. Existem formas em evolução em Taekyon. Um formulário pode ser executado de várias maneiras diferentes, com suas variações ao longo do período básico de treinamento de 10 anos. O currículo é ajustável dentro do sistema tradicional. Os mestres podem criar sua própria abordagem personalizada para ensinar o sistema básico de Taekyon. Taekyon usa chutes altos, médios e baixos. Rasteiras com chutes baixos para frente, usando a bola do pé e o calcanhar e chutes altos do tipo crescente. Existem muitos chutes que movem a perna para fora do meio, que é chamada Jolt Shaji, e para dentro do lado de fora usando o lado dos calcanhares e o lado dos pés. A arte também usa técnicas como arremessos, saltos na parede e golpes falsos. A arte também ensina o praticante a se mover constantemente de posição da esquerda para a direita, avançando e voltando e misturando movimentos do braço com a perna. Num encontro violento, a estratégia Taekyon ensina que uma pessoa deve ficar diretamente na frente de seu atacante e mover-se com um movimento rítmico, que permita um deslizamento rápido e evasivo para qualquer lado. Em contraste com os movimentos lineares do Taekyon e de outras artes coreanas, o corpo do aluno de Taekyon se move constantemente para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. De acordo com esta lógica, a evasão é superior ao bloqueio porque, desde que o ataque do adversário não consiga fazer contato, o seu ataque não importa. Quando combinado com um trabalho de paisagem em 4 direções e saltos evasivos ocasionais, um praticante de Taekyon se torna mais difícil de acertar.
Os chutes de Taekwondo provaram ser tão eficazes que o estilo nem sequer inclui entre seus golpes de mão um jab tradicional ou soco reverso. Os chutes são tão lendários que, durante centenas de anos, o nome da arte foi sinônimo de luta com os pés. As técnicas de pernas do Taekwondo são simples e diretas, concentrando-se em movimentos lineares, mas incluindo o uso limitado de chutes circulares e giratórios. Taekwondo enfatiza técnicas de pisadas e batidas direcionadas à parte inferior das pernas e pés do oponente. Taekwondo foi originalmente uma arte marcial militar que foi ensinada aos soldados a fim de prepará-los para o combate corpo a corpo. O estilo pode ser ensinado em algumas designações militares, mas a principal aplicação do Taekwondo nos tempos modernos é a autodefesa. Outras aplicações incluem o uso da arte marcial para melhorar o equilíbrio e a forma na vida diária, bem como no esporte. A execução esteticamente agradável das técnicas torna esta arte marcial interessante de assistir. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.